Nação, Brasil venceu por 2-1 a Colômbia, um golaço do Vini Júnior. O Wesley jogou muita bola, destruiu, e uma lesão que tirou o Gerson no começo da partida da seleção brasileira. Vamos juntos analisar o que a imprensa falou, porque hoje os crias do Mengão deitaram, meu amigo. Vamos aqui analisar, vamos ver o que eles falaram aqui. Chega daquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Este resultado, né, acaba sendo presenteado com o gol do Vinícius Júnior, que também tem uma importância grande, né, por esse tal protagonismo que se pede do Vini, né, eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, e hoje fez valer esse protagonismo, pelo menos com o lance no final, ainda que tenha contado com certa sorte também com o desvio, né, que foi um desvio determinante para a bola entrar, mas eu não acho que o Vini tenha feito um jogo ruim também, não. Um jogo normal do Vini, né, acabou sendo um dos protagonistas aí do primeiro gol, ele sofre o pênalti, né, e acaba fazendo aí o segundo gol, Vini Júnior, mas ainda toma algumas decisões erradas e tal, e a gente vai falar sobre isso aqui também no programa de hoje. Paulo Calçade, é muita movimentação ali na frente, porque tem qualidade, né? Até de quem entra, quando o Wesley entra, quando entra o Savinho, mas parece que essa movimentação tanto desorganizada ainda, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, fã de esportes. Ninguém pode dizer que o Brasil não tentou ganhar o jogo. Tentou, claro. Que a seleção brasileira não joga. Aquelas coisas que a gente ouve. Sim. Não joga com vontade. Não tem raça. Longe disso. Não é por aí. Sim, é um time que lutou e conquistou uma vitória na luta. Isso não quer dizer que os caminhos para chegar a ela tenham sido os melhores. Acho que o Brasil, se fosse 1-1, porque assim, é o típico jogo que o resultado move tudo que vem após, né? Assim, o resultado, as reações. Então, assim, 1-1, Brasil, ganhou, seleção brasileira. Não é uma maravilha, tem muitos problemas. Ainda continuo, assim, acho interessante quando você tem um quarteto mais ataque, mas um jogo é feito de equilíbrio. Uhum. E o quarteto, quando sobe para marcar a saída de bola, fica num 4-2-4 na saída, né? Você encontra os quatro distribuídos, eles dificultam a saída. Mas os volantes têm que chegar junto, a defesa também. Não chegam. Senão fica... Até chegaram. A questão é, quando tem a bola, acho que é esvaziado. Por quê? Porque o Rafinha é um atacante, que no time dele, no Barcelona, ocupa o centro do campo também. O Rodrigo é um atacante, Vinícius é um atacante, né? O Matheus que entrou Cunha, o João Pedro, o Matheus Cunha acho que foi melhor. Mas a gente está falando de atacantes, então alguém tem que fazer uma função diferente daquelas que é a origem deles, que é jogar no centro do campo. Porque a bola tem que circular ali. Sim. Senão você não prepara, você não constrói. Então, isso a seleção brasileira não tem. Mas ganhou um jogo sem isso. Tá? Vamos ver contra a Argentina. Eu acho que a Argentina ela tem uma questão estratégica. Assim, vamos ver como o Dorival vai lidar com isso. Jogar na Argentina, a Argentina com Messi, sem Messi, com Lautaro, sem Lautaro, ela vem para encarar o Brasil. Então o Brasil vai ter contra-ataques, vai ter um espaço. Brasil que também vai com alguns desfalques. Então, também. Como agir estrategicamente para se aproveitar do jogo fora de casa. Agora, a vitória era fundamental, por uma questão de tabela. Porque... Estava em sexto o Brasil, com 1-1 o Brasil estava em sexto. Colocaram um pouquinho de oxigênio no Dorival Júnior. Então, mas acho que é fundamental por isso, né, Calçade? Não pela tabela em si, porque assim, para ficar fora da Copa tem que fazer a tabela dói. Para a Copa, sim, só não vai quem já morreu. Para o Dorival, principalmente. Machuca, isso, né? Exato. Fala assim, mas lá embaixo, Paraguai na frente, né? Então, aí dói. Aí dói. Birner, tudo bem? Hoje foi mais o resultado, não importa, ou dá para aproveitar alguma coisa desse desempenho da seleção de contra a Colômbia? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçade, aos fãs do esporte. Teve alguns bons momentos, mas a gente fala muito sobre os jogadores que querem ser protagonistas, o Vini Júnior, que hoje terminou como o protagonista, porque fez um gol no momento em que o jogo estava mais impressionável, mas aquela pressão desordenada, né? Tudo pelo lado, alguma jogada individual ou alguma coisa que não tem a ver exatamente com algo que foi treinado. O técnico teve 2 treinos para o jogo, então é difícil. E tem uma coisa que me incomoda um pouco, ele usa muito pouco da memória dos jogadores do dia a dia
para formar a equipe. Então, como o Calçado disse, Rafinha joga por dentro no Barcelona. Já jogou do lado direito, hoje foi jogar grande parte do tempo pelos lados, fechando o meio, lado esquerdo, trocando para o lado direito. Rodrigo joga lado direito, mas circula mais por dentro quando joga também no Real Madrid. E principalmente quando entra o Joelinton no lugar do Gerson, Bruno Guimarães, time que joga muito mais em transição, Newcastle, do que propriamente com bola. E eu entendo que o Dorival queira desses jogadores outras coisas, porque eles podem fazer. O problema é que não tem tempo para fazer isso. Vale lembrar, só fazendo um parênteses, Birner, que o Dorival falou exatamente o contrário, né, na entrevista coletiva antes do jogo. Ele falou, tudo que eu quero é aproveitar os jogadores da maneira como eles são utilizados nos seus clubes. Só para lembrar disso também, que foi o que o Dorival disse antes do jogo. Então, nos respectivos clubes, por exemplo, há um centroavante com mais características de centroavante de fato, a não ser no Real Madrid que tem o Mbappé, que é um extra classe. Jogador com duas, se a gente fala de seleção, finais de Copa do Mundo seguidas e com uma atuação épica na última final de Copa do Mundo e campeão na outra. Então, é até difícil para o Dorival conseguir fazer isso com esses jogadores, e ele tem duas opções para mim. Ou ele pega e monta uma seleção mais forte fisicamente, o que faria com que ele abrisse mão um pouco do talento, do drible dos jogadores mais avançados, ou ele continua plantando para ver se ele consegue tirar o que ele tem dos seus melhores jogadores, e ele faz essa opção. E a opção ainda não rende o jogo que ele quer, eu nem imaginava que renderia no jogo de hoje. Eu acho que teve algumas coisas melhores, alguma coisa se aproveita ali da movimentação, talvez a autoestima do Vini Júnior melhore depois do jogo de hoje, autoestima na seleção, obviamente, eu não estou falando da autoestima dele no Madrid, porque é muito diferente, e no final das contas, para o Brasil poder extrair o potencial enorme dos jogadores que tem, os jogadores precisam achar o jogo coletivo, que vai formar personalidade, quando eles ganharem os jogos achando o jogo coletivo. Acho que hoje eles acharam algumas coisinhas, muito pouco, e quem sabe o jogo contra a Argentina, aí eu acho que o resultado pesa mais do que achar o jogo coletivo, possa ser um ponto de virada, lembrando que a Argentina virou a vida dela na seleção, depois de muitos anos, mais de década, quando ganhou uma Copa América, fazendo um jogo igual ao do Brasil aqui no Renan Lodge. Então, eu acho que o jogo de hoje é bom pelo resultado, mas no final das contas eu espero ansiosamente o jogo da terça-feira, porque ali é contra os campeões do mundo e o resultado pesa muito se for favorável ao Brasil. Se não for favorável, sejamos sinceros, é o que 90% das pessoas que estão assistindo a gente esperam. Porque nesse momento, se olha o jogo contra a Argentina é favorita, né? Claro, até por mesmo jogar sem em casa. Messi, Lautaro vai jogar em casa. Mesmo sem Messi e Lautaro, e até por jogar em casa. E atual campeão do mundo, atual campeão sul-americano. Essa rodada é a mais importante desses dois jogos. Porque tem a Argentina porque o Brasil e Uruguai, vai classificar. Inclusive. O Brasil vai. O Brasil já abriu vantagem em relação e não há a méritos na classificação. Raramente eu digo isso no futebol. Não há méritos na classificação. Você tem que fazer alguma coisa muito maluca. Não sei nem quantos erros são capazes de você fazer. Eu acho que se você não tivesse um técnico, não estou desrespeitando o Dorival, é que é tão diferente o nível de Chile, Peru, né, Bolívia para a seleção brasileira, tecnicamente, que os jogadores podiam conversar e iam se classificar. Né? O papel do técnico é preparar a seleção, classificado do melhor jeito possível, e preparar a seleção mais para frente. Esse jogo contra a Argentina é um jogo à parte da eliminatória. É um jogo que difere do que é a eliminatória em si, porque a Argentina é a atual campeão do mundo e não sei se é a principal rival do Brasil. Bicampeã da Copa América, campeã do mundo. Não sei se é a principal rival do Brasil, é uma questão isso de América do Sul é quem dá as cartas de uns anos para cá. Então, e a Argentina não tem jogadores melhores que o do Brasil. A Argentina tem um time pronto, personalidade forte, líderes, confiança, joga em casa, ele tem tudo aquilo que o Brasil precisa para tirar o potencial dos seus jogadores. A Argentina já tem. É verdade, isso está faltando para o Brasil. Ele não tem um time campeão do mundo, joga em casa e não tem o peso do Brasil para conquistar alguma coisa. A Argentina entra em campo, por mais desfalques que possa ter, ela entra dentro de um sistema, um conceito que funciona. Sim. O Brasil está sempre correndo atrás, está estreando o jogador, está vendo o que acontece. Um dia vai com centroavante, um dia vai sem centroavante. Então, assim, é o tempo todo. Trabalha esquema em cima de um jogador que não joga um ano e meio, o cara é cortado. E a Argentina, desde que ganhou a Copa América do Brasil aqui, durante a pandemia,
ela mantém a mesma ideia. Mesmo treinador, quase o mesmo time, e vai seguindo. E até quando não joga bem, ganha. Mas dá jogo. Tá pronta. Mas dá jogo. Dá jogo. Dá para encarar. Tem que ir sem medo. Daqui a pouco o Pedro Ivo tá com a gente, hein? Pode falar, Calçado. Tem que ir sem medo. Você não acha sem que o medo Brasil para é um pouco jogar leve para jogar contra a Argentina? Eu concordo que tem jogo. Leve. Tipo um franco atirador? Sim. Não, leve fisicamente. Contato, brusco. Bom, lembrar que o time vai mudar, mas as mudanças não são necessariamente tornar o time mais pesado nesse aspecto. E tem times leves que funcionam, né? Sim. Então, você pega a seleção espanhola, que tem o Pedri, não tem... Pedri, Fabián Ruiz, quem você coloca ali, o time funciona. Porque tem, né? E o Brasil, todos aqueles que você coloca ali não funciona. E você não pode dizer que os jogadores brasileiros venham de ligas periféricas. Não, ao contrário. Né? Contrário, aqui não estão todos à disposição, mas são 4 jogadores do Real Madrid, 3 titulares absolutos, no caso se o Militão tivesse à disposição também. O que me chama a atenção, Calçado, já pensando muito no próximo jogo, e falando um pouco desse, a irritação do Vini Júnior no final do jogo, não precisava. Quem devia estar irritado quem deviam estar irritados eram os jogadores colombianos. O problema é que, invariavelmente, o Vini está irritado. Né? Então, independentemente de qualquer situação que ele faz, ele está sempre... Eu entendo porque ele passa um nível de pressão que vai muito além do campo. E eu nem sei como ele consegue lidar sem explodir, tá? Mas, de qualquer forma, na Argentina, eu me lembro eu acho que a eliminatória passada, que o Rafinha faz um baita jogo, é o que ele toma a cotovelada do Otamendi, e apanha, o juiz deixa, e apanha, levanta, o juiz deixa, e não reage. Esse é um jogo em que o Brasil vai ser provocado. Certamente. Ainda mais o Vini. Que o argentino tem isso no jogo dele, sabe o que ele tá vendo? Ainda mais o Vini, que ao sair de campo, ele quis arranjar uma confusão. E o Rafinha primeiro passou um sabão rápido. Aí veio o Matheus Cunha, quase que pegou o Vinícius e jogou no banco de reservas. Os caras perceberam. Não é hora. Tá ganhando o jogo. O Brasil ganhou. Você precisa continuar para jogar contra a Argentina. Pendurado, e o Vinícius com foco noutra coisa. Pendurado. Exatamente. Isso é loucura. Ele tá pendurado, gente. Se ele toma o segundo amarelo, ele não joga contra a Argentina. Segundo não, é terceiro. Era uma questão ali de bom senso, ter mais cabeça ali o Vini para se controlar, porque é um desfalque pesado. O Brasil tem vários desfalques e o Vini, independentemente, você fica um pouco abaixo, às vezes toma decisões erradas, ainda não é aquele Vini que a gente vê no Real Madrid, na seleção brasileira. Pô, um jogador como esse faz uma falta danada, né? E aí passa pela responsabilidade dele também. Agora, essa é a minha pergunta para vocês hoje, olhando assim individualmente ali no ataque. O Vini sofre o pênalti e faz o gol que dá a vitória. Mas para vocês, no jogo em si, o Rafinha ainda foi melhor? Foi o melhor da seleção ou não? Eu acho que assim, num jogo como esse, que é definido por detalhes, né? Aí tá coisa. Até um deles aí. E aí o Vini sofre o pênalti e faz o gol no último lance, eu tenho muita dificuldade em apontar o Rafinha como o melhor. Se fosse jogo que o Brasil criou muito e perdeu gols, etc. Que alguém criou. E eu também não acho que... O Rafinha foi muito bem, eu acho. Não, ele foi bem. Muito bem. Ele é o melhor jogador do Brasil, não era Dorival, por enquanto. Sim, mas eu acho que o Vinícius também, assim, mesmo os lances que acabaram não resultando em gols, sabe, deu trabalho. A opção de passe que ele faz em vez de chutar, eu não acho tão condenável assim. Eu acho que ele foi bem, foi até solícito ali, quer dizer, foi um cara que viu a possibilidade do companheiro finalizar. E tem um outro lance que ele corta para a direita e finaliza muito bem. Então, eu acho que assim, considerando que ele cavou o pênalti, né, cavou não, foi pênalti, sofreu o pênalti do gol e depois faz o gol no finalzinho, eu acho que talvez eu elegesse, escolheria o Vinícius como o melhor em campo, mas de fato, o Rafinha está próximo. Vamos falar com o Pedro Ivo Almeida? Sim, Pedro Ivo Almeida chegando, fala. O que me chamou a atenção foi, a gente viu agora a jogada do Wesley, entrou melhor. Não, nós vamos falar sobre isso também, quero falar sobre o Wesley. E tem o Matheus Cunha que a gente precisa falar também. Sim, vamos chegar. E vamos falar também sobre o João Pedro também, né? Porque exato. O João Pedro ficou devendo a opção ali do Dorival, por questão de movimentação, de participação, joga de um lado, joga no meio, enfim, chama o jogo, mas foi abaixo a participação do João Pedro hoje. Pedro Bom e o Pedro Ivo Almeida. Vamos lá, Pedro, direto lá de Brasília, para bater um papo com a gente aqui nesse Linha de Passe. E a gente falando aqui sobre Vinícius Júnior, né?
E o Birner até falou sobre uma possibilidade no jogo contra a Argentina, de uma, quem sabe, com uma vitória brasileira, o Brasil virar a chave, pegar confiança, encontrar um outro caminho. É difícil, mas encontrar um outro caminho. Pro Vini Júnior, o jogo de hoje pode ser uma virada de chave ou ainda é cedo para afirmar isso? Ô Pedro, tudo bem contigo? Tudo bem, William? Um abração para você, os companheiros aí da mesa, o fã do esporte que nos acompanha. Eu acho que a gente tá se apegando ao pode ser, ao anímico, ao quem sabe, a uma coisa meio lúdica. Não é que está caminhando a tal da evolução, que o Dorival insiste em falar, a coletiva, após coletiva que ele vê evolução, não é que está num caminho e que o próximo passo é virar a chave e deslanchar. Pode ser. O Vini pode se animar com o gol de hoje, a seleção pode entrar mais leve contra a Argentina, pode pintar um gol lá também em alguma finalização e a gente achar que a coisa está virando. Agora, repito, é muito mais na conta do lúdico, do imaginário, do agora vai. Não exatamente porque o trabalho está caminhando e a próxima virada de chave é deslanchar. Tomara que o Vini tenha sucesso, tomara que a seleção deslanche, tomara que a coisa fique um pouco melhor, mas não dá para virar, pegar esse gol no final e falar, opa, estamos no caminho certo. Eu acho que não está tudo errado, acho que tem uma coisa ou outra aqui que dá para a gente pontuar que funcionou, assim como tem coisa para pontuar que não funcionou. Mas não parar e falar, agora vai, ganhou da Colômbia, se beliscar um resultadinho contra a Argentina. Eu não sei se contra a Argentina vai ter esse ambiente de pressão no segundo tempo, a Argentina picotando e não querendo jogar como foi a Colômbia aqui no segundo tempo, se vai deixar o Brasil se impor. Então, assim, acho que tem muita coisa para debater para a gente não se prender a esse 2-1. Como não tinha que se prender a 1-1 como a pior coisa do mundo, mas acho que estava muito complicado, esse 2-1 também não é que vai virar a página de todo mundo e agora vai. Porque parece que esse cenário se repete, né? Ganhou do Equador lá em setembro, agora vai, aí não vai. Ganhou do Peru em outubro, aqui em Brasília também, agora vai, também não vai. Agora em novembro vai deslanchar, também não deslancha. Então vamos ver se agora, de fato, se trabalha para se apresentar algo que faça a gente acreditar que possa sim deslanchar. Por enquanto, me parece algo muito mais de uma vontade nossa de ter uma seleção deslanchando, um Vini como protagonista. É muito importante esse gol dele aqui num jogo de tamanho e peso como foi contra a Colômbia, do que exatamente um caminho apontando ele. Não, a seleção jogou muita bola hoje, então está no caminho certo. Tá aí, nação, então as últimas informações aí da partida da seleção brasileira, 2-1 em cima da Colômbia, com um gol do Vini Júnior, gol do Rafinha, e a preocupação agora é com o Gerson, que saiu lesionado, se não me engano, aos 20 minutos do primeiro tempo. Já no caso do Wesley, deitou na partida, entrou muito bem. Eu acho que quando ele entrou, deu uma melhorada na seleção brasileira. Cara, o Wesley tá jogando muita bola. E o Vini Júnior aí, que marcou um golaço, decidiu a partida. Coloca nos comentários aí o que você achou da estreia do Wesley na seleção brasileira. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.